Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que região do mundo você está. E estamos muito acostumados com pessoas que vêm de outros lugares, empresas de outros lugares. Hoje este programa está muito especial porque estaremos com uma pessoa que veio diretamente do Japão. Mentira, ela não veio do Japão, mas representa uma empresa, trabalha em uma empresa japonesa que vocês conhecem, mas por enquanto é segredo. Este podcast é um oferecimento de quem? Da Era, um software de atendimento que resolve o seu problema. Um software que tem como propósito melhorar a experiência do cliente da sua empresa e melhorar também a experiência do colaborador, porque tudo está conversando, tudo se conecta e melhorando a do colaborador. Você melhora também a experiência do cliente. Como? Com omnicanalidade, com inteligência artificial, com insights ao vivo ali na tela do seu atendente. E ele pode atender via e-mail, via chat, via reclame aqui, enfim, você é que manda o que você vai conectar, sempre pensando em melhorar a experiência do seu cliente. E você sabe, melhorando a experiência do seu cliente, vem mais dinheiro no seu bolso. E hoje estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Bárbara César ou Bárbara Fernandes, se você quiser passar o seu RG e CPF, você Tudo pode certo. escolher, que trabalha como especialista de experiência do cliente, ou se formos mais chiques, de Customer Experience, na Nissan América Latina. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui nesse evento. Eu sou uma pessoa que não finge muito costume, viu? Então, assim, fiquei super feliz de ser convidada para estar aqui. E, assim, é uma experiência muito legal, já que a gente está falando de experiência. Para mim é muito legal estar aqui. Obrigada pelo convite. E você sabe que no mundo existe a lei do retorno. Você me convidou para o seu podcast, Exatamente. eu te convidei para o meu podcast. Estamos kits. Estamos kits. Eu não te convidei só por causa disso, eu te convidei porque, obviamente, temos muitas bom. coisas interessantes para discutir. O papo no seu podcast já foi muito legal e a gente pode trazer muito mais coisa para cá também. Com certeza. E, como trabalhamos com experiência do cliente, e experiência do cliente é sobre criar momentos e criar memórias, nós temos um pequeno presente para você. Vai lá. Aqui, para você lembrar da gente. Gente, olha, Pra acertaram até a Você roupinha. colocar. Ai, olha isso. Você vê que Olha que coisa nossos linda. artistas estão, Obrigada. pegaram referência de uma roupa real que Realmente. você usa. Porque assim, Entendeu? ó, jeans e preto. É o meu isso. uniforme. É a nossa Steve Jobs Vai ficar aqui. brasileira. Nossa, obrigada, hein? Ó. Ó, Jogou você expectativa muito Você vê alta aí. como é que Pronto, vou funciona. deixar aqui. Ai, É para obrigada. você colocar na sua prateleira e lembrar da gente quando passa lá, olha, lembra daquele podcast, foi legal, ou, nossa, foi terrível, aquele host né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Depende da expectativa. Não, mas se for, eu não vou falar aqui. Ótimo, ótimo. É o que eu falo. É o que eu falo na palestra. Gostou, bate palma. Não gostou, mente. Pronto, tá tudo certo. bem. Tá tudo certo. É isso aí. Isso aí. Não temos NPS no final, então você fala que gostou, a gente dá um abraço e a gente continua amigo. Fechado. Tá Então tudo tá bom. certo. Bárbara, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e para a gente aprender um pouco mais junto com a sua experiência. E para começar, para quebrar o gelo, como você veio parar nesse universo de experiência do cliente. E eu sempre falo que não existe uma faculdade de experiência do cliente, né? Não existe educação formal. Eu quero ser especialista em experiência do cliente. É meio que na cabeçada, meio que aprendendo e errando e sofrendo junto com a empresa. Então, como que você entrou nesse mercado e como que você foi parar na Nissan para falar de experiência do cliente por lá? Esse dá uma história grande, viu? Mas Não vamos tem, lá, a vamos gente lá. gosta de história. Que bom. Bom, eu vou começar do começo da raiz mesmo, né? Eu vou dizer que antes de pensar, imaginar em Customer Experience, que sequer existia essa palavra, né? Eu já tinha uma referência dentro de casa, que é o meu pai. Até eu fiz um episódio, a gente vai falar daqui a pouco também, porque eu também tinha um podcast, mas também fiz um episódio com ele, porque justamente ele é uma pessoa que trabalha com vendas, há muitos anos, há mais de 40 anos ele trabalha com vendas, e ele sempre foi um profissional muito focado no cliente, muito focado. Mas assim, quando eu falo muito,
pega essa escala de muito. Basicamente assim, hoje ele é representante comercial e eu vejo ele saindo de finais de semana para buscar produto para clientes que talvez não receberam sua entrega e colocando no carro dele. Eu cresci vendo isso e vejo até hoje. E um cara, assim, que não tira férias porque ele acredita que ele tem que estar no cliente, ele tem que estar próximo, e ele tem que conversar e realmente criar e manter aquele laço. Então, assim, já começa daí que eu cresci com isso, né? Entendendo quão importante é você ter o relacionamento com o cliente, né? Então, começou tudo aí. Aí, enfim, comecei eu a trabalhar, né? E eu trabalhei durante 8 anos com administração de contratos. Então, era basicamente um customer care, vai, nome mais chique, né? Que legal deve ser trabalhar com isso. Então, então, digamos que assim, a parte que eu gostava disso, acredite se quiser ou não, era justamente o poder ter o contato com clientes. Ah, tá. Então A parte de tinha uma parte administrar, humana. tinha. Era um pós-vendas praticamente ali, de que entrava um pedido na empresa e era um produto que demorava para ser entregue, então ficava ali uns 6 meses, às vezes a gente dando esse follow-up para o cliente. Depois também com garantias, enfim. Então eu tinha esse papel de dar esse atendimento para o cliente, ajudar os vendedores a também ter uma informação para o cliente. E eu trabalhava ali naquela área, né? E a indústria em que eu estava inserida ali na época, né, era uma indústria de equipamentos para processos. Então, era basicamente válvulas industriais. Foi ali que eu comecei. E aí, quando eu estava nessa área, o que acontecia? Eu percebia que todo o foco da empresa era muito voltado para o produto. Então, eu tenho o produto com a maior confiabilidade, que mantém o seu tempo de produtividade na linha. Era muito focado naquilo, robustez do produto. Só que, ao mesmo tempo, eu percebia que nós, como empresa, nós, como área ali de administração de contratos, poder ter o melhor atendimento, fornecer as informações que o cliente precisava, dar a atenção que ele necessitava quando ele necessitava, era tão importante quanto ter um produto bom. Porque era um produto que, muitas vezes, um atraso numa entrega e ficarem sem a peça poderia causar acidentes numa planta de petróleo, numa planta, sei lá, de gases industriais. Era um produto muito crítico. Então, você também dar uma atenção para aquele cliente, para a necessidade dele, era tão importante quanto um produto ser bom, né? E aí, eu lembro que, na época, isso foi mais ou menos em 2016, 17, vai mais ou menos por aí, eu comecei a conversar com algumas pessoas lá de dentro, com gerentes de vendas, né, e tal, e comecei a falar: o que você acha da gente começar a se promover também como uma empresa que dá um suporte diferenciado, que realmente faz um atendimento que faz a diferença para esse cliente? E a gente começar a usar isso como um argumento de vendas também, né? Legal, bacana ideia, tal. Tá. E aí eu comecei a procurar minha pós-graduação, que já estava na hora de eu fazer. Comecei a procurar. Aí, de repente, não existe realmente uma faculdade de Customer Experience, né? Mas tava eu procurando, de repente aparece assim um curso com o nome Experiência do Cliente. Eu falei, gente, o que é isso? O que é esse negócio? Porque eu sempre fui apaixonada por marketing também. Então, a hora que eu vi aquilo ali, eu falei, gente, é a junção perfeita entre as duas coisas. Entre você ter essa experiência, que até então eu nem chamava de experiência, porque não tinha essa palavra, né, no vocabulário ali, né? Você analisar realmente a atenção que você dá em todo o processo e também ter isso como um diferencial da sua empresa. Eu falei, é isso aqui, minha gente. Me achei. Então, ali foi o meu primeiro pulinho para descobrir o que é experiência do cliente e começar a entrar nesse mundo. Daí, ali para frente, trabalhei alguns anos em marketing também. E aí, há 3 anos, e pouco em 2021, estava procurando algumas outras vagas, já estava querendo expandir um pouco mais meus horizontes, porque eu já estava 10 anos na mesma empresa. Aí estou eu navegando no LinkedIn, procurando vagas, aí me aparece um post, né, do gestor da área, que ainda até hoje é meu gestor, publicando uma vaga, só que eu não era conectada com ele. Foi graças ao Bruno Guimarães, da comunidade Amigos do CX, que eu era conectada, eu vi o post, mandei, em uma semana eu já tinha conseguido a vaga e fui parar na Nissan. Essa foi a jornada. Eu acho que eu conheci o seu gestor na semana do CSX Week. Bem provável. Qual é o nome dele mesmo? Marcelo Santiago. É isso mesmo. Ele mesmo. Eu fui mestre de cerimônias e eu introduzi para entrar no palco, palestra muito boa. E que bom que então você caiu
né? Não foi de paraquedas, porque você foi se preparando para chegar Exatamente. nesse mundo da experiência do cliente. E eu quero tirar minhas dúvidas sobre como funciona dentro de uma empresa automotiva. Eu tenho um cliente que é da indústria automotiva e eu vou te falar que para mim foi um desafio, porque eu tive que falar da experiência do cliente para a liderança da fábrica de motores aqui no Brasil. E foi incrível, né? Então imagina, uma sala com 30 homens, que, né, galera de tornearia mecânica e tudo mais, e em 20 minutos, dois deles já estavam subindo na cadeira cantando evidências. Então, a gente conseguiu demonstrar a importância do que eles faziam ali para impactar a experiência do cliente. Mas você tocou no marketing, e o marketing e a experiência do cliente, eu acho que tem uma relação conturbada, que é uma relação que existe, é inegável. Eu acredito que o marketing promete, a experiência entrega, e é um menos o outro para o resultado da experiência, né? Se eu prometi demais e não entreguei, experiência negativa. Se eu prometi ok e entreguei, experiência neutra para positiva e tá tudo certo. Como que você vê a relação dessas duas ah, matérias, dessas duas habilidades, marketing e experiência do cliente? Se conversa, você concorda comigo, discorda? E pode discordar, viu? Acho que discordar é bom de vez em quando. Eu concordo, é bem esse caminho. Uma promete o que a marca vai te entregar e é através da experiência que você garante que isso seja entregue. E essa conexão tem que existir, porque senão como é que você vai entregar o que você está prometendo? Então, existe realmente. Hoje em dia acho que eu já não vejo mais tanto, mas eu já vi muita discussão sobre quem deveria estar embaixo de quem, né? Falando de hierarquias, que o povo adora uma hierarquia, né? Será que marketing deveria estar debaixo do chapéu ali do guarda-chuvas de CX ou o contrário? Eu acho que nenhum nem outro. São funções que devem caminhar juntas, na minha opinião. E de mãos dadas, literalmente, assim. Inclusive, assim, aí trazendo mais um pouco para minha realidade, né? Eu vejo que muitas empresas, não só empresas, mas a gente vê, por exemplo, em LinkedIn, né? O pessoal falando, CX não é atendimento. CX não é atendimento, realmente, não é só atendimento, né? Mas lá na Nissan, eu acho muito curioso porque a gente não tinha esse discurso. Na verdade, lá a gente tem que falar, CX não é projeto digital. Por quê? Na Nissan, CX nasceu da parte de marketing digital, de projetos digitais. Então, quando eu entrei lá, isso foi um pouco de um baque para mim, porque foi meu primeiro contato, de fato, com a prática de CX, porque até então eu tinha feito minha pós, mas trabalhava só no marketing. E aí foi um baque, assim, porque eu falei, nossa, mas é bastante projeto digital, né? Assim, mas eu acho que tá faltando um quê mais aqui de cliente, né? E aí lá é um pouco disso, a gente tem que relembrar que CX não é projeto digital, porque na indústria automotiva, talvez seja um pouco do que você sentiu quando você foi fazer essa palestra, né? É uma indústria extremamente tradicional, funciona de forma tradicional. Então, você tem CX que, na maioria das montadoras que tem uma área de CX hoje, é uma área muito nova. Enquanto que você tem outras áreas que já pensavam em cliente. Acho que isso é um ponto importante também de mencionar. Não é só CX que pensa no cliente, né, gente? Muito menos só CX que lida com o cliente. Então, havia muitas áreas que já lidavam com o cliente antes disso. E aí você entra com uma nova área que vem falar de cliente, mas peraí, como assim? Você vai mexer no meu queijo? Né? Então, isso é um sentimento que pode acontecer em qualquer indústria tradicional. E aí, justamente, esse é um dos desafios nessa indústria tradicional, você mostrar que o marketing e outras áreas têm que trabalhar em conjunto com o CX. É uma coisa nova que vem para agregar, para você adicionar uma camada de estratégia ao que está sendo feito. Então, é um desafio com todas as áreas, não só com o marketing. Mas acho que com o marketing sempre houve essa competição. Rusga, né? Essa Uma competição. competição. E eu coloco uma pimentinha a mais nessa história. E sempre que eu falo isso, às vezes na palestra tem uma galera de marketing, que geralmente não é quem participa do briefing. E aí eu falo assim, ó, a galera do marketing agora vai surtar. Porque eu falo o seguinte, eu já trabalhei em entrega, eu tô entregando o meu máximo. É tudo o que eu posso entregar. E eu ainda não tomo com essa experiência tinindo, aí eu viro pro marketing e falo, então piora a promessa. Né? Se Exatamente. você já está entregando tudo que você pode entregar e
E mesmo assim, você não tá com o seu NPS tá batendo lá embaixo e as pessoas não estão satisfeitas. A pergunta natural que surge é: o que que você anda prometendo? Então, qual é a expectativa que a galera anda chegando aqui pra galera receber o que tem que receber e ainda assim não entender que é isso que tem que ser recebido? E isso pra mim ficou muito claro. Eu atendi, antes de começar a palestrar, mais num trabalho de consultoria, um restaurante. E a comida era boa. E acredite em mim, eu sou gordo. Eu entendo de comida. Estamos E juntos. pelo amor de Deus, Estamos né? juntos. E aí, Gourmet, gourmet. aí eu falei, né, tentei entender se dá para melhorar a aparência dos lanches. Aí a gente sabe, você bota um hambúrguer na frigideira, o negócio murcha, o pão dá aquela decaída, a coisa fica meio estranha, a alface não fica tão bonitinha. E aí eu fui olhar o cardápio, nossa, o cardápio era a Gisele Bündchen dos cardápios. Era uma coisa linda e maravilhosa. E aí a conclusão óbvia foi, não é para deixar a comida feia no cardápio, mas e se a gente usasse a comida de verdade no cardápio? É porque existem fotógrafos especialistas para, né, para criar foto de comida, e aí a gente piorou as fotos. A gente colocou as fotos reais e o NPS subiu. Porque eu piorei, né? De fato, eu piorei a promessa e aí a coisa começou a andar. E aí, quero te fazer uma pergunta especificamente desse mercado, que é o mercado automotivo. No nosso primeiro episódio, a gente recebeu o João da MPD, então, vendendo apartamentos de alto padrão. Apartamentos que são o sonho do brasileiro, que é conseguir comprar a casa própria. Então, a expectativa para essa experiência é altíssima. Por outro lado, quando se compra um carro, né, tem muita expectativa envolvida. Nossa, eu quero que esse carro me represente, né? Tem cara que compra carro porque quer expressar a sua masculinidade. E aí já já eu entro nos carros elétricos, inclusive. E para as mulheres talvez tenha outro significado de expressar sua independência e tudo mais. Como você vê a experiência do cliente nesse mercado automotivo e como você enxerga isso lá dentro da Nissan? Como é que você atua lá dentro? Você vai lá dar pitaco no projeto, na fábrica, não coloca esse espelhinho aqui, coloca do outro lado. Como que a Nissan atua nesse sentido? Legal. Então, sobre o primeiro item, né? Sobre a moradia e carro, né? Realmente, a gente fala que o carro é a segunda compra mais importante que a pessoa faz na sua vida. Logo após a casa, né? Porque tanto em termos de valor quanto de relevância para a pessoa. E muitas vezes, quando você está lidando ali com um cliente na ponta, muitas vezes é o primeiro carro da pessoa, né? Então, assim como acontece com a moradia, é um processo que você não tem muita margem para erro, não tem muita margem para erro, e você está falando de valores muito altos. Então, o tanto de confiabilidade que você tem que passar para esse cliente durante o processo, para ele se sentir realmente confiante e confortável de que ele está tomando a decisão correta, é enorme, assim, a criticidade disso para esse negócio, né? Mas falando mais próximo do meu dia a dia, né? Na Nissan a gente trabalha, eu chamo de 3 camadas, né? A gente tem a camada local, que são os mercados, tem a camada regional, que no caso é a América Latina, que é onde eu trabalho, tem a camada global, que são os direcionamentos que vêm globalmente da empresa. E eu, como camada regional, eu não trabalho diretamente ali mexendo qual que vai ser o processo que vai ser implementado num concessionário, não. Mas a gente trabalha somando as necessidades dos mercados que a gente tem, com os quais a gente trabalha, somando também o que o global nos pede como estratégia, para a gente conseguir mesclar essas duas coisas e levar de uma ponta para outra. Então, o mercado conseguir entregar a melhor experiência da forma mais, digamos, constante ali possível em todos os mercados, para a gente ter uma precisão na experiência que a gente entrega como marca na América Latina, ao mesmo tempo levando em conta tudo que vem do global. Então, assim, nosso global, de CX especificamente, fica na Inglaterra, né? Mas a Nissan é uma marca japonesa. E, óbvio, um japonês não sabe o que um brasileiro vai querer, né? Mas vem a estratégia, vem o direcionamento do global. E aí, justamente, o meu trabalho é ajudar a fazer essa tropicalização, né? De acordo com cada mercado, do que cada um precisa e que cada um pode implementar. Porque não é toda solução que serve para todos os mercados.
Então, a gente tem que trabalhar com essa variação e, de fato, entender, porque aí, internamente, né, basicamente, os mercados são nossos clientes, né? Então, o mesmo entendimento que a gente precisa aplicar para os nossos clientes, na minha camada de trabalho, eu também tenho que aplicar para entender a necessidade do mercado que precisa de algo, aí eu tenho que pedir para o global, ou não, o global não fornece, a gente tem que achar alguma coisa regional, né? Sempre como toda e qualquer empresa, buscando sempre maior sinergia e eficiência de custos, né? Porque isso é o que todo mundo busca. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E aí, voltando um pouco para o marketing, e aí eu sou muito fã da Nissan nas estratégias de marketing. Não tem como, e não tem como não ser, porque eu sou filho da geração lá que viu os pôneis malditos, né? Ai, E se adoro. você falou, e se você ouviu, tá na sua cabeça agora. Tá na sua cabeça, porque fica para sempre. E eu acho que isso cria fãs, né? E aí cria fãs, cria expectativa das próximas campanhas. E aí, em seguida, lançou a do Agroboy. A do Agroboy eu acho maravilhosa, que é tirando onda com os concorrentes, falando que as outras picapes, que não seja a Nissan Frontier, era a picape de Agroboy, que era a picape de shopping, que de verdade era a Frontier na lama. Você acredita que esse tipo de campanha, que é claramente provocativa e nenhum concorrente ficou ofendido, o que é raro no Brasil. Você acha que essas campanhas e esse marketing bem-humorado, ele acaba impactando positivamente na experiência do cliente quando ele decide optar pela marca, porque ele foi, de alguma forma, positivamente impactado por isso? Ótima pergunta, ótima pergunta. Sim, eu acho que essa identidade, ela tem que se traduzir desde a propaganda até a experiência que você vai ter no atendimento, né? Então, com certeza, tem que ser esse fio da meada que vai até o fim, com certeza. E, assim, essa identidade, essas propagandas não são da minha época, né? Aliás, eu era bem novinha quando passou, tá? Não é por nada, não. Não é do meu tempo, tá? Mas, eu diria que elas refletem muito bem a cultura da Nissan. Porque, assim, a indústria automotiva é uma indústria, assim, uma competitividade absurda. Absurda. Então, assim, é um mercado com muita pressão por resultados. Muita pressão. Só que eu percebo que a Nissan, ela traz muito essa questão da flexibilidade, do bom humor, de permitir a inovação. Então, tudo isso eu enxergo estando lá dentro, né? E aí, quando eu vejo uma propaganda desse tipo, você fala, isso se conecta, isso se conecta. E justamente através de todos os processos, de todos os hábitos, de tudo que nós temos instaurado como marca para você poder fazer o atendimento através dos concessionários, que esse é um ponto também muito importante nessa indústria. Não é a Nissan que dá exatamente o atendimento para o cliente. São terceiros. São terceiros, né? São as empresas que têm a concessão da marca e que têm que estar muito bem conectadas com a estratégia da marca para manter essa constância na experiência. Então, através de todos os processos que a Nissan tem implementado, justamente tentar traduzir esse espírito de acolhimento, tanto que um dos pilares da nossa marca é o Omotenashi, que é a hospitalidade. Que legal. E é justamente Como é que é o nome de novo? Omotenashi. Omotenashi. Isso. Talvez a pronúncia não seja exatamente assim em japonês, gente. Mas em japonês eu ainda não aprendi. Tá ótimo. Mas é justamente o conceito da hospitalidade, de você se sentir muito bem-vindo, de se sentir acolhido. Então, isso é parte do que a gente tenta traduzir nesse relacionamento com os clientes, seja através dos nossos canais diretos da marca e também pela experiência que é dada através da experiência ali do concessionário. Que é outra, então você tem experiência do colaborador, experiência do concessionário e experiência do cliente na ponta. Exatamente. É tudo sobre experiência. Tudo sobre experiência. É tudo sobre pessoas, é tudo sobre experiência. E aí, assim, de tudo que você falou, eu imagino que deva bater um orgulho de ver tanto essas propagandas históricas no ar, que você não estava na Nissan, mas você vê e fala, cara, eu tô aqui, e bate um orgulhinho quando isso acontece. Assim como, por exemplo, o patrocínio oficial também das Olimpíadas do Rio, né?
Que justamente o Kicks foi o veículo ali que tava por detrás. Quando o pessoal tava carregando a tocha, era o Kicks que tava ali acompanhando o Você sente parte pessoal. disso, né? Isso é Sente muito parte legal. disso, sim. E aí, saindo um pouco da Nissan, indo para o mercado automotivo, eu acho que esse é um dos mercados que mais tem questões intangíveis, um dos mercados que tem mais questões intangíveis, que eu acho que as marcas em geral precisam olhar, né? Então, exemplo, nós dois usuários de carros elétricos, quando eu penso em carro elétrico, eu penso em facilidade, em não ter barulho, em ser confortável, enquanto a gente está aqui, o carro está carregando e daqui a pouco eu vou sair daqui com mais bateria do que eu cheguei, o que não seria possível se fosse um carro a combustão. Mas existe uma barreira de entrada dos elétricos, eu acho que no Brasil, em diversos mercados, porque a galera é apaixonada por carro e efetivamente, geralmente, a maioria desse mercado apaixonado e que tem uma reticência quanto a carro elétrico é um público masculino. Não, porque o cara acha que o barulho do motor está diretamente relacionado à sua masculinidade. Quanto mais barulho faz, mais eu sou homem, mais eu sou macho. E você vê essas discussões na internet, e esse é o papo, né? Descendo o calão da conversa. Como você vê a experiência do cliente, não só nesse mercado, mas também em outros, com essas questões intangíveis, com o que o cara sente, com o que a pessoa sente, com o que a pessoa acha que deve ser entregue, mas que não tá na mão da fábrica, não tá na mão de quem produz ou de quem entrega. Eu acho que não está na mão, mas pode ser influenciado. Porque o produto é justamente o que cria essa ponte entre o que a pessoa é e o que ela quer ser, né? Então, realmente, talvez o carro elétrico não seja para todo mundo. E tá tudo bem. E eu espero que não seja, porque não tem carregador para todo mundo, então não seja para todo mundo. Mas e tá tudo bem. Então, eu acho que você ter você enxergar o que exatamente quer cada cliente, ou cada tipo de cliente, ou cada persona, é o que te ajuda a entregar o produto que vai levar essa pessoa a entregar a imagem que ela quer. Então, eu gosto de me mostrar um machão incrível. Então, você vai lá e compra, sei lá, uma caminhonete enorme. Tem umas que tem os retrovisores, assim, grandes pro lado. Pra mim, aqui parece outra coisa, mas... eu acho meio esquisito, mas tudo bem, né? Tá tudo certo. Tudo certo. Tem gente que critica o elétrico. Porque não faz barulho. Tá bom, Então, pra mim, isso é bom. Se pra pessoa não é, ok, né? Na engenharia, isso se chama máquina eficiente. Máquina eficiente, exatamente. Mas tudo bem, né? Mas eu acho que é isso. A marca as marcas, não só automotivas, mas as marcas entenderem o público-alvo dela, o que ele procura, o que ele quer ser e como é que, através do meu produto, eu vou traduzir essa imagem para ele. Então, a marca é dona dessa tradução? Não necessariamente, mas ela tem uma grande influência. É por isso que as marcas elas têm que ter um posicionamento, porque aí eles vão conseguir atrair seus semelhantes, né? E é assim que funciona. E ter isso muito bem mapeado, né? Com certeza. Quem é o cara... Quem é a mulher que compra o meu produto, e aí eu posso adaptar esse produto às necessidades, né? Eu tava no aeroporto ontem e deixei o carro carregando de um dia para o outro, enquanto eu tava palestrando em Joinville. Quando eu voltei, carro carregado, lindo, maravilhoso. E do meu lado tinha um Mustang elétrico, azul cintilante, lindo. E aí eu falei, caraca, um Mustang elétrico. E aí eu fui pesquisar. Ele tem caixas de som para fora. Quando você acelera, ele faz o barulho do motor. Sério? Esse eu nunca vi. Porque o perfil de público é o perfil que quer mostrar o quanto ele é incrível. Então você tem a potência do carro elétrico, porque o carro elétrico mais bostinha acelera e tem uma aceleração gigantesca. Sim. E deixa para trás uma galera. Outro dia eu vi um Tesla competindo com uma Lamborghini, tadinha da Lamborghini, ficou para trás. E aí você tem essa performance do carro elétrico aliada ao barulho que a galera quer. E aí eu acho que é um trabalho de entender o cliente, um trabalho de ouvir o cliente. E eu acho que a gente é muito preso nas personas, né? A persona é um senhor de... Essa eu acho maravilhosa, você já viu? Que é um senhor de idade que mora num castelo na Inglaterra. Sim. Aí você pensou em alguém. Aí você olha, pode ser o Príncipe Charles,
Ou Ozzy Osbourne. Sim. Então, a pergunta para você, especialista em CX, é: como que eu entendo o meu cliente? Como que eu sei quem é esse cara, para a partir daí eu começar a mapear a jornada? Dados. Dados. É através dos dados que você vai conseguir entender os padrões de comportamento do cliente. Então, tudo começa por aí. Porém, além dos dados, eu acho que o fator humano, análise humana também é muito importante. Então, assim, as melhores experiências que eu tive, falando de trabalho e lidando, assim, com clientes, foi, na verdade, as vezes que eu fui visitar a realidade do cliente. Né? Então, na empresa anterior, eu tive a oportunidade de visitar uma planta de produção de celulose. E aí, foi nessa visita que eu entendi o porquê que a pessoa ficava tão desesperada quando uma peça atrasava. Porque eu lá no meu lugar de atendente, eu falava, ai, gente, é um dia de atraso. Precisa fazer esse escândalo? Na minha cabeça era isso, né? E precisa. E precisa. Porque quando eu visitei a planta, e aí na época eu fui numa planta que fica em Camaçari, na Bahia, primeiro que eu me coloquei na realidade do cara, que era estar ali numa temperatura ambiente que já é super quente, né, Camaçari, e ainda dentro de uma fábrica que tem fornos que estão ali a 3.000 graus Celsius, assim, super agradável. E assim, qualquer falha, ainda eu lembro que andando pela planta, eu lembro que eu vi uma válvula que tinha estourado, sei lá o que que era, e tava vazando vapor. O barulho que aquilo fazia, e se alguém chegasse perto, eu imagino o dano que faria também, começou a me fazer perceber que o cara tá desesperado porque, no fundo, é a vida dele que tá em risco. É a vida dele. Porque se falhar a peça, tudo bem. Vai ter uma questão de produção, óbvio. A empresa tá olhando para isso também. Dinheiro. Tem dinheiro. Mas certas coisas, se falharem, é a vida do cara que tá em jogo. Então, aquilo me fez acordar para uma outra realidade. E também, recentemente, acho que uns 2 anos atrás, eu tive uma experiência que eu fui num concessionário, que eu queria entender como que era a experiência de entrega de veículos. Queria saber o que o cliente está buscando, o que mais encanta ele, o que gera dúvida. Eu queria entender. Só que eu pensei, se eu chegar para o cliente e falar que eu estou aqui analisando isso, vai ficar meio encenado o negócio, não vai dar certo. Vai ser outra expectativa. E eu não tenho como fazer um cliente oculto disso, porque eu não vou ter o carro para comprar, não tem como. Aí eu pensei, vamos fazer o seguinte, eu vou acompanhar o entregador e vocês falam para o cliente que eu sou uma funcionária nova e que eu tô aqui aprendendo o processo. E eu fui acompanhando o rapaz, né, em várias situações, eu fui em várias concessionárias, fazer essa entrega. Undercover Boss. Undercover Boss, foi tipo isso, foi exatamente isso, Undercover CX. E aí, nessa experiência, eu consegui ver, foi muito legal, assim, a mais simbólica pra mim foi de um senhor que tava trocando o carro, tava pegando um Kicks, e aí, durante o processo, ele estava tentando conectar o celular dele, ele quis ligar para o filho dele de dentro do carro, para falar, olha, tô com o carro novo. E aí, terminado esse processo, tem toda aquela papelada que você sempre tem que assinar para comprar um carro novo, né, normal. E aí, eu lembro que esse senhor, ele precisava ligar na seguradora para poder fazer a troca, né, do seguro de um carro para o outro, para já sair dali segurado, né, estamos no Brasil. E aí, coitado, ele precisava de ajuda para ler lá uns números, não lembro se era o chassi, não lembro o que era, ele precisou de ajuda para ler ali uns números. Então, assim, é nessa hora que você vai percebendo onde que tá o detalhe, né, que faz a diferença. Então, voltando à pergunta inicial, você tem os dados, que são super importantes, né? A empresa que não trabalha com dado hoje tá com problemas, tá com grandes problemas. Mas você também adicionar o olhar humano para isso, a sua vivência, o seu feeling, eu acho que é um negócio muito importante. Porque aí eu vou adicionar um outro comentário, talvez fugindo um pouco, mas eu quero comentar isso. É assim que a gente gosta. Ótimo. Que assim, CX precisa entregar resultado, tá? Qual outras áreas? Tem que entregar resultado, né? Ainda mais porque muita gente duvida da Ainda mais porque muita gente... né? Sem dúvidas, né? Entra naquilo que eu comentei no início, de uma área nova, tá chegando, você tem que se provar, né? Abraçar a árvore, é muito... Exatamente. E embora eu concorde que CX não pode ser romântico, não pode ser abraçar a árvore, concordo plenamente, tem que entregar resultado. Mas eu tenho pra mim que
para estar em CX, você tem que ter um fator humano muito apurado. Eu acho que você tem que ter o sentimento do servir muito apurado. Porque se você não tá ali pensando no outro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Simplesmente, pode até ser um bom analista de dados. Mas será que você vai ser capaz de pensar numa experiência realmente legal não tendo o olhar humano? Eu acho que não. Até ontem foi engraçado que a gente teve uma conversa de diversidade, né? Num grupo ali do trabalho. E aí o pessoal deu risada porque foi meio poético o que eu falei, mas eu acho que se aplica muito, que é você tem que parar e olhar olhar a necessidade do outro pelo olhar dele, não pelo seu, né? É você tirar o viés do que eu, Bárbara, acho que é o legal e que um cliente realmente, uma pessoa que tá indo ali comprar uma Frontier, que seja, o que para ele é legal. E provavelmente não vai ser a mesma coisa. Provavelmente não vai. Então, você usando os dados, pegando essa questão humana, somando tudo isso, eu acho que é o que dá o superpoder aí, vamos dizer assim, de um profissional de CX e é o que ajuda você a entender seu cliente e fazer essa conexão entre expectativa e entrega. E essa questão do olhar e de ver as coisas a partir do ponto de vista do outro, não só se colocar na situação pelo seu ponto de vista, eu acho que isso vai desde o cara que faz a entrega, de quem entende essa experiência, mas também do ponto de vista do vendedor, por exemplo. Porque, sei lá, vamos pensar no extremo, o cara que está vendendo uma Ferrari. Geralmente, quem vende uma Ferrari não tem uma Ferrari. Quem é o vendedor da concessionária da Ferrari não tem uma Ferrari. E aí entra um cliente ali naquela concessionária e a tendência é você achar que a pessoa está barganhando, que a pessoa quer um preço menor. Aí você puxa esse cara, fala, olha, tenho aqui uma F50 2012 e deixa eu te mostrar que tá na promoção. Cara, você não sabe. E aí entra a dor da comunicação, que é pergunta. Olha para a cara do cliente e pergunta. E aí você tem uma fonte fidedigna, uma fonte que bate com a realidade dos dados. E eu gosto muito, quando a gente fala de dados, dado tem que ter fonte, né? Não pode ser IMBP, Instituto Minha Bunda de Pesquisa, né? Não pode ser vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. E muitas vezes a gente faz coisas na empresa, sob a nossa perspectiva, porque a gente acha que é assim, e é completamente diferente. E aí você está desperdiçando tempo, recursos humanos, pessoas, e jogando dinheiro fora em algo que não vai fazer sentido, porque você deixou de ouvir. E aí a gente tem inúmeras métricas para falar disso. A gente tem NPS, a gente tem CSAT, a gente tem Customer Effort Score, que é a dificuldade que a gente tem para entrar em contato, para resolver o problema. Como que você acredita que é o jeito mais tranquilo para a indústria automotiva, não precisa ser necessariamente a Nissan, mas para ouvir o cliente, para entender o que ele precisa e para transformar isso em dados, para transformar em experiência? É estando em campo. E acho que isso não só para a indústria automotiva. É estando em campo e é esse exercício que eu fiz em maior escala. É você entender realmente o que está acontecendo com a pessoa no momento que mais importa para ela, né? Então, assim, você pode ter pontos de pesquisa, você pode ter alguns pontos de contato nos quais você vai aplicar uma pesquisa, óbvio, né? E você tem, né? A indústria tem isso, inclusive, de uma forma estandarizada, que é utilizada como comparação entre as montadoras. Isso existe. Mas a riqueza está no qualitativo, não está no quantitativo. Então, mesmo um NPS da vida, o número é legal, te dá um balizamento ali, ok. Mas se você não tem um quali para acompanhar, tá, mas por que dessa nota? Aí você tá jogando um ponto de contato fora, uma chance de ter uma opinião fora, né? Então, eu diria que é na prática mesmo, né? Assim, seja através das equipes de campo, que são também uma prática da indústria. Você tem uma equipe de campo que está ali junto com o concessionário, porque volta no ponto, né? Uhum. É o concessionário que está do lado do cliente.
né? Não sou eu que tô lá no escritório. É a pessoa que tá ali no dia a dia, o vendedor, né? O consultor de vendas. Então, quanto mais próximo você estiver de quem tá no campo, melhor você consegue ter essa percepção. E aí, o importante é sempre o quê? Você entender quais são os momentos em que você tem que estar fazendo essa pesquisa. E eu acho que o que é legal, o que é muito interessante, e não é uma prática tão corrente, assim, de indústrias tradicionais, como é o caso da automotiva, é você testar. Eu acho que a cultura do testar é um negócio, assim, que tem que estar, não tem o que fazer. Porque você não vai acertar de primeira, né? Seja um projeto incrível, uma coisa, uma implementação gigante que você faça, testa. Então, quero implementar uma pesquisa. Tá, então testa ali num ponto que a princípio vocês acreditam que vai dar certo. Não deu? Então testa em outro, testa outro modelo. É ir testando, é no erro e acerto até você chegar num modelo comum, porque não tem resposta pronta para nada. Não tem. Não tem uma receita de bolo que eu diga, pesquisa aqui que vai dar certo. Não tem. Então, é testar realmente e entender, aqui eu consegui o feedback que eu preciso. Falando mais próximo do mundo digital, que é onde eu tô mais próxima hoje, a gente faz isso com pesquisa dentro do nosso site. Então, a gente tenta ali entender como que está sendo a navegação, onde que está tendo mais dor, mais fricção para o usuário, onde que está faltando uma informação. E não é pela notinha que eles me dão que vai me dizer isso. É só um índice só para você ter o KPI. Agora, o que realmente importa é o que eles nos dizem. Porque ali é que eu sei o porquê que ele deu essa nota. E se eu não tenho a pesquisa no local certo, no horário, na hora certa da jornada, a pessoa também não vai responder. Então, ou vai sair enviesada, né? Não vai sair enviesada. Então, assim, pesquisa é um tema gigantesco, né? Assim, super específico. Tem que ter metodologia também. Tem o teste, sim, mas é com metodologia, não é a olho, né? Então, tem que ser levado muito a sério, mas eu acho que é isso. É você ir testando e entendendo onde que faz sentido estar ou não. E eu acho que aí a gente falou de pesquisa enviesada. Há um perigo grande em você. Não, tá bom. Eu vi o podcast lá, o Era Uma Vez. Eu vi a Bárbara falando sobre pesquisa. E eu vou a campo. Eu vou colocar o NPS para rodar, para entender como tá acontecendo. E aí você coloca o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pequenininho. Ui. O 7, 8 um pouquinho Não, maior. não faz o isso. 9, 10 gigantescão em verde. E aí você. E aí tá bom. O negócio é você tá jogando dinheiro fora de novo, porque aí você tá gastando o dinheiro da empresa para você tentar provar, sei lá, pro seu diretor, pro seu CEO, que aquilo tá funcionando, quando na verdade não está. Então você usa dados que não são reais e tudo mais. E eu acho que isso é um grande perigo. É raro, mas acontece muito. E eu bato o olho, eu vejo. Eu já não sei se eu gosto das cores. Mas tá bom, tá mas bom. elas já enviesam, ok, as cores já dá um negocinho que a pessoa sabe. E a gente discutiu aqui nos outros episódios, por exemplo, que tem gente que acha que 5 é passar de ano. Nota 5 é bom, então se eu tô ok, eu tô 5. Mas na verdade, dando 5, você fala mal. Sim. Você é detrator, não é à toa que o 5 é detrator. Né? Então, aliás, falando de NPS, deixa, né, já que você é especialista, explica pra gente o NPS, pra quem não conhece o NPS, fale com aquela bela câmera. O que é o NPS, Vamos doutora explicar, Bárbara? Então, nossa, me jogou na fogueira, hein? Ô, louco. Alguém falou de NPS, mas... E aí tá lá assim, socorro, mas deixa eu ver aqui no Google o que é NPS. Vamos lá, o NPS, Net Promoter Score, ele é um índice que mostra pra gente qual que é a propensão de uma pessoa indicar a marca. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo de destacar, porque tem muita gente que fala, eu tô lá com um índice 50 no meu NPS. É porque os clientes estão satisfeitos. Calma que a sua pergunta não é sobre satisfação. A sua pergunta é sobre recomendação. Nem sobre experiência. É sobre recomendação. Até eu lembro que muito tempo atrás tive uma conversa com alguém de CX, não vou lembrar quem que foi agora. E a pessoa falou, propensão a indicação não necessariamente se refere à compra. Eu indicaria as pessoas terem, sei lá, uma mansão em Florianópolis. Eu indico, mas eu não compro. Então,
Então, o NPS traduz isso. E é uma escala, né, que vai até o número 10, e a gente tem os promotores, os neutros e os detratores. E aí você faz ali uma conta de promotores menos detratores, você tem um número que aí vai te dizer qual que é o seu score. Mas, de novo, se apegar a número é um erro. Para mim é um erro. Tem que fazer alguma coisa com esse número. Tem que fazer alguma coisa com esse número. E isso, bom você ter comentado isso. Voltando à sua pergunta anterior. Se você vai pesquisar, faça alguma coisa com essa pesquisa. Faça alguma coisa com essa voz do cliente. Não deixe ser em vão. Porque ninguém gosta de responder pesquisa. Não, ninguém não. Acho que eu tô sendo muito extrema. Tem gente que gosta. Mas via de regra... tem gente que gosta de salada, né? Tá tudo bem. Pois é, né? Imagina. Mas, assim, via de regra, as pessoas não gostam de responder. É um saco. Vamos falar a verdade? É um saco. Então, a gente não pede gosta. para as pessoas, A gente sabe que é um saco. Mas se você recebeu a resposta, pense que a pessoa estava sentindo algo tão forte que ela precisava te falar. Então faça alguma coisa com isso. Porque tem muita empresa que pega feedback e joga no ralo. Exato. Aí, putz, aí você dificulta a vida, né? A mesma coisa daqueles que... Tem até alguns que você deixa o contato, você quer um retorno, mas nunca vem. Não. Então, Isso é uma coisa que eu acho legal, e você falou um ponto que o nosso CEO na era ele fala, que é responder pesquisa é chato pra cacete. é horrível. E uma coisa que eu não sabia que dava pra fazer, você sabia que já tem IA ouvindo as conversas no atendimento para que a IA diga a nota. Então, imagina, você está se relacionando com a marca, você teve um problema, você quer saber... Imagina, você tá puto da vida com a empresa aérea amarelinha. E aí, você tá falando com eles, xingando até a mãe da atendente. E aí vem... Agora, a sua solicitação foi atendida? O meu mais sincero vai... Entendeu? Eu não vou nem falar que não. Eu quero que se exploda, porque não resolveu o meu problema. E aí tem uma inteligência artificial ouvindo, ela vai lá dar o 0 para você. Ela entendeu a conversa, que você está injuriado. E aí eu acho que isso resolve uma dor da indústria, acho que de qualquer indústria. Talvez, quando não se tem acesso às conversas, ou não ouviu o que aconteceu, a gente vai continuar... precisar perguntando para as pessoas, perguntando para o cliente. Mas quando eu tenho uma conversa ali arquivada, um arquivo de áudio, eu já jogo para a IA e ela me dá essa metrificação e eu não preciso nem confiar, porque às vezes o cliente não sabe o que quer e também o cliente não sabe a nota que ele está dando. E aí, de acordo com as interações que ele está tendo, você consegue metrificar o que ele quer dizer de fato. Então, e aí a gente entra numa outra seara que é inteligência artificial. E aí, em termos de inteligência artificial dentro da experiência do cliente, você acha que tem campo para exploração, para melhoria, para usar nossa, nós vamos botar inteligência artificial para atender a galera? Ou dá para usar, mas não é sempre? O que você pensa? Nossa, dá para usar muito. Dá para usar muito. Eu vou pegar uma frase que, se eu não me engano, foi a Marta... esqueci o sobrenome dela agora. Uma escritora famosa aí. Medeiros, acho. Que ela comentou numa palestra que eu assisti, na qual ela falou justamente que a IA, ela é algo que ajuda a potencializar o que o ser humano faz. Porque ela aprendeu com o ser humano. Porque ela aprendeu com o ser humano. Então, ela vai fazer muito mais rápido aquilo que um ser humano demoraria muito tempo para fazer. Então, não tenho dúvidas de que a aplicação de IA em várias áreas de CX é super benéfico, super benéfico. E aí, justamente, na área de atendimento, aplica ou não aplica? Põe um bot ou não põe um bot, né? Primeiro, entenda como que o seu cliente lida com isso. O que é a preferência do seu cliente? Ele prefere falar com um ser humano? Então e quando, né? E quando? Não vai enfiar um robô pra ele conversar, que ele vai ficar puto com você. Desculpa, não sei se pode falar. Pode, já falei. Então, não faça isso. Agora, será que você não tem aplicações por trás para você agilizar a sua equipe? Então, a IA não é só colocar para falar com o cliente, você pode usar para agilizar a sua equipe. E quando você colocar para falar com o cliente, tenha a medida de, ok, eu tenho uma IA para atender, um bot, seja o que for, para atender o meu cliente.
Tá, mas ele tá realmente atendendo a dor do meu cliente? Ele tá realmente... quando o meu cliente entra no meu chatbot, lá no meu WhatsApp, realmente eu tô entregando a informação que ele busca? Ou não? Eu só tô ali parecendo uma URA de telefone. Nossa, né? isso é revoltante. É revoltante. Então, nós, como humanos, temos que aplicar a inteligência artificial com inteligência, porque senão é só mais uma Lascou. tecnologia que vai virar... E eu acho que pra mim, quando você usa um bot ou qualquer outra, uma URA que seja, e o cliente ouve aquilo ou lê aquilo e ali não tem a resposta que ele precisa, ou seja, a empresa achou que ali teria, porque ela achou que aquilo era uma resposta satisfatória ou que aquilo vai atender a necessidade dele, eu acho que é um grande erro de mapeamento, né? 100%. Cara, como eu fico revoltado, eu ligo para a empresa telefônica, né, que eu sou cliente, e aí eu tinha um problema que o meu celular não tava com linha. Eu não conseguia ligar. Ele tinha internet, mas não tinha linha. Às vezes eu preciso ligar na linha normal. Eu acho que, como os Hoje em incas, dia é raro, né, então? como os incas e os maias faziam, mas e aí não dava linha, não dava linha. Eu falei, caramba, e eu viajo, eu atendo cliente no norte, no nordeste, no sul, e como é que eu faço? Às vezes minha mãe quer me ligar, eu quero ligar. E aí não dá pra ligar e vem uma mensagem assim, quando você coloca no ouvido, olha, entre em contato com o telefone tal, tal, tal. Aí você liga no telefone, esse número mudou, para não sei o que, não sei o que lá. Maravilhoso. Aí você liga no número novo. E aí você segue as opções. É empresa? Coloca o CNPJ. Muito obrigado. É problema técnico? Problema técnico? Entre no nosso aplicativo. Tchau. Malandro. E aí eu olhei bem pro meu telefone e lembrei quanto ele custou. Porque a vontade de destroçar essa droga no chão é gigantesca. E a frustração que o cliente sente... E olha só, a gente que trabalha com CX, né? Nos consideramos especialistas. A gente sente isso. E é o que o nosso cliente sente, muitas vezes, com a interação com as coisas que a gente faz, que a gente trabalha. De novo, são seres humanos lidando com seres humanos. E aí me veio uma questão aqui à mente, eu queria saber a sua opinião, se você puder dar essa opinião, não é sobre a Nissan, mas sobre sua percepção. Viralizou esses dias na internet o rebranding de uma grande marca de carros esportivos, que nem tem representante no Brasil, eu imagino eu. E, na minha visão, um erro colossal de falta de leitura do cliente. Você quer dizer o que você achou? Olha, eu normalmente não gosto de emitir opinião sobre algo que eu não sei o contexto inteiro. Uhum. E por que eu tô falando isso nessa resposta? Porque eu imagino e eu espero, aí eu tenho que esperar, né? Que eles tenham feito a leitura do cliente deles. Então, pode ser que sim, isso tem a ver com o que os clientes deles estão passando. Então, se não for, aí eu não sei porque nem são concorrentes diretos. Então, tudo bem. Tá fora. Tá fora, mas eu parto da premissa de que para fazer uma mudança desse tamanho e deixar de parecer uma marca de carro para parecer uma marca de moda, foi um pouquinho do que pareceu, eu não acredito que uma marca desse tamanho faria um movimento desse sem ter estratégia por detrás. E eu não imagino também que eles criaram uma estratégia dessa sem saber o que o cliente deles espera. Então, não posso dizer isso pra mim, eu achei um erro, achei ruim, achei feio. Sinceramente, pra mim é diferente. Sinceramente. Até achei interessante, eu achei ousado. Ousado, certamente. Não dá pra discordar. Tem bom senso, eu não sei. Mas eu achei bem ousado. E assim, eu acho interessante quem tem essa ousadia de sair do padrão. E eles saíram do padrão da indústria, 100%. Então assim, eu admiro. Vai virar um case. Já virou. Do bem ou do mal. Do bem ou do mal. Já virou. Se vai fazer sentido, se tem a ver com o que a empresa também está planejando fazer, eu espero que sim. Se não tiver, eu vou concordar com você que foi uma cagada gigantesca, né? Você acha que pode ter sido só, assim, brincadeirinha, não mudamos? Não. Eu não acredito nisso, não. Eu pergunto porque eu já ouvi boato de que, não, é pra ganhar mídia, e aí depois, brincadeirinha, gente. Você acha que a gente ia fazer isso? Nós, másculos, uau, do tigre, uau. E aí, né? Não, eu também acho que não. Eles não brincariam. Aí tá. Brincar com uma marca desse Eles tamanho, não brincariam, né? Exatamente. Mas assim, de novo, admiro quem sai do padrão. Eu acho muito legal. Se vai dar certo, eu não sei. Mas vamos observar. Vamos ver os próximos episódios do que vai acontecer.
eu tendo a dizer que foi uma grande cagada, e eu posso estar errado, e pode ser uma má leitura minha, porque, de novo, a gente acabou de falar sobre a ligação entre automobilismo e masculinidade. A galera rejeita carros elétricos, né? E aí a gente vê carros elétricos belíssimos e com aparência agressiva e, né, com aqueles faróis inclinados e parece que vai matar alguém. Né, e isso instiga a masculinidade, mas a galera não quer porque é elétrico. E aí, olhando para um mercado de luxo, que é o cara do Mustang, é o cara da Ferrari, e aí tem o cara dessa marca e fala: eu acho muito difícil esse cara comprar esse carro. E aí, ou né, tem um motivo muito bom por trás, e aí a gente não viu a genialidade dessa galera por enquanto, ou tá muito errado. Eu acho que eu tô ansioso para ver os próximos episódios do que vai acontecer. Eu sei que parte da estratégia que eles anunciaram em conjunto com isso é de transformar toda a frota, todo o line-up deles em carros elétricos, né? Então, você vê que tem um passinho ali que coincide um pouco mais com essa identidade que estão trazendo. Aí sim. Né? Então, assim, a estratégia tá indo ao encontro dessa nova identidade. Mas, de novo, se vai ser uma cagada no final das contas. Como dono de carro elétrico que adorava aquela linha, eu não gosto. Mesmo o conceito, e carros conceitos geralmente são lindos e maravilhosos. Sim. Tanto que os carros conceitos nunca vão, de fato, para concessionária, eles são usados como conceito para os próximos modelos da linha e tudo mais. Inclusive, não é uma babação de ovo, o novo Sentra está lindo, maravilhoso. Né? Aceito de presente, talvez. Não sei, eu também. Eu também. Bárbara. Deixa eu comentar um negócio, já que você falou dos elétricos. Há 2 semanas atrás, eu tive a sorte, né, de ter uma experiência incrível na Fórmula E. Aquilo ali foi pra mim um negócio assim... Sabe daquelas experiências pra marcarem a vida? Foi aquilo. Por que eu fui, né? Porque eu faço parte de um grupo de influencers internos, que a gente chama de insiders lá na Nissan. Blogueirinha, gente. Você tá achando o quê? E aí eu tive a oportunidade de ir lá pra fazer alguns registros. Óbvio, também vivenciar tudo aquilo, né? E foi muito curioso, assim... De novo, pode ser a minha percepção de quem já gosta de carro elétrico. Eu já sou enviesada, ok. Mas, assim, é um conceito tão diferente e tem barulho. Aí que tá, tem barulho. Tem barulho fininho aí. Não é tão fininho assim, não. Quando você tá do lado, não é fininho eu não conheço. Não, não é fininho assim, não. É um barulhão. É um barulhão. Mas, sim, faz aquele, né, que é o padrão de elétrico. E, assim... você vê a tecnologia que existe naquilo dali e a potência que tem naquilo, tanto que, pelo menos em termos de arrancada, eles fazem de 0 a 100 em, se não me engano, 1 segundo e 800 milésimos. Assim, é um absurdo, assim, a potência daquilo. Tanto que o piloto da Nissan, essa parte da regra eu não entendi, mas o piloto da Nissan estava liderando e aí ele tomou uma penalidade por excesso de potência. Eu não sei, eu não peguei ainda pra ver o porquê dessa regra. Você perdeu o jogo de futebol por excesso de gols. Por excesso de gols, coisa louca, né? Mas, assim, é uma indústria sensacional aquilo ali. Eu nunca tive a oportunidade de ir numa corrida antes, né? Com certeza, você vai numa Fórmula 1, o barulho deve ser ensurdecedor, né? Meu marido já esteve, ele comenta que é realmente ensurdecedor. Mas, assim, é sensacional você ver aquela tecnologia. É sensacional. Então, assim, pra alguém olhar um negócio daquele e falar... elétrico. Ai, coisa ruim. Pilha. Nossa, você me desculpa. Aí é que tá. É você não estar aberto pro novo. Então, por isso que quando você perguntou da outra marca, eu acho que a gente tem que estar aberto para ver o novo. Eu acho que eles estão se abrindo para olhar o novo. Então, eu observo. Tá, eu vou aceitar o seu olhar. Faz sentido. Exatamente. E esse negócio de olhar o novo, eu só fico pensando no Henry Ford com o modelo T e os caras da carroça falando que absurdo. Exatamente. Não tem cavalo? Como assim? Um negócio que te transporta sem cavalo? Né? E aí veio alguém depois e colocou um carro com outra cor que não seja preto? Como assim? O carro não é preto? E é sempre assim. A inovação sempre vai provocar
os conservadores, e digo conservador de conservadorismo, de manter as coisas iguais, não do político, pelo amor de Deus. Não. E é sempre isso, é sempre desafiando o status quo, e a gente está aqui usando iPhone e usando os celulares da Samsung, que tem lá a mesma carinha, porque o Steve Jobs, né, seu parente, que usa o mesmo estilo de roupa que você, né? decidiu provocar e falar, que tal um telefone sem teclado? Louco. Eu lembro de um vídeo do cara da BlackBerry falando, isso aqui é um brinquedo, não vai durar, as pessoas querem teclado. Cadê você, BlackBerry? Cadê você? Não está mais entre nós. E agora, partindo para o momento final, e aí eu quero aquele momento, eu quero efeitos sonoros do... que pena. Mas vamos para a pergunta surpresa. Ai, meu Deus. Bárbara, como você enxerga as diferenças culturais da América Latina impactando as estratégias de CX, né, dentro do seu trabalho? Como você é especialista América Latina, você tem que lidar com diversas culturas. Como trabalhar isso? Ufa, essa pergunta eu sei responder. Não é fácil, mas tem eu a sei próxima. responder. Eita, nós. É um desafio gigantesco. É gigantesco, porque como marca você tem que manter uma consistência. Então, a mesma experiência que uma pessoa no Brasil tem que ser igual no México, tem que ser igual no Chile, tem que ser igual na Argentina. Só que tem que ser igual até o ponto em que entra a cultura. E às vezes o que é rápido para uma cultura não é rápido para outra. Às vezes o que é interessante para uma não é interessante para outra. E, assim, tem várias diferenças que a gente vê de comportamento. Um exemplo, assim, mais clássico que eu vejo no Chile, por exemplo. O Chile é um país muito aberto, né, para importações. Então, é um mercado com uma competição, assim, absurda, né? E lá, esse comportamento eu já vi até na empresa que eu trabalhava antes, em outra indústria, olha só, que não tem nada a ver com carros. Uma cultura de muito assim, eu não reparo muito as coisas, eu não conserto muito as coisas. Não quer dizer que não conserte nunca, mas... Sim. Ficou muito ruim, eu troco. E isso teve um impacto numa marca francesa aqui no Brasil há pouco tempo atrás, né? Que ganhou uma fama que nem sei se é culpa dela. Que o brasileiro não estava adaptado a reparar. Né? Exatamente. Então, no Chile, isso é muito forte. De realmente, assim, parou de funcionar, já pega outro. Então, ricos, né? Mas é um ponto ali da cultura. Todo mundo é assim, óbvio que não, mas a gente tá falando de uma média, né? Enquanto que o brasileiro já tem um pouco mais isso do, não, vou consertar e vou ficar até Deus permitir, né? Então, são mudanças aí de comportamento, né? E aí, justamente, o desafio, quando a gente faz essa tradução da marca, das estratégias, da jornada e tudo mais, a gente tem que ter a delicadeza de entender que o que serve para um Brasil não vai servir para uma Argentina. E você tem que ouvir as pessoas locais. Também não adianta eu aqui do Brasil achar que eu sei tudo sobre como funciona o Peru. Eu não sei. Então eu tenho que estar muito conectada com as equipes locais para conseguir fazer essa negociação, né? Então é uma eterna negociação. É basicamente isso. Eu preciso ter algo que é padrão para todos, mas com uma diferença aqui, outra diferença ali, uma coisa que se adapta melhor à sua operação, à sua estrutura, ao seu cliente. Flexibilidade, eu acho que é a palavra-chave nisso daí. Estar disposto a mudar e levar em consideração o pensamento de outra cultura, apesar da sua certeza, né? Apesar da nossa certeza, exatamente. Eu acho que isso é um ponto que eu, pelo menos, admiro muito o trabalho do pessoal, assim, dos mercados na Nissan, né? Das operações dos mercados, porque eles estão no dia a dia, né? Então, eles têm ali a dor do dia a dia de ter que lidar com a operação. Então, óbvio, a gente tem o nosso conhecimento e a nossa estratégia que a gente tenta levar, mas a gente aprende demais com eles também. Demais. Então, eu respeito muito, assim, tudo que eles vivenciam e compartilham com a gente, porque é uma troca muito rica. E tem que ser flexível o suficiente a ponto de dar certo em todos os locais, né? Então, saber conduzir isso, eu imagino que não seja tão fácil, seja um desafio aí no dia a dia.
É bem difícil, é bem difícil. E assim, é difícil também na questão do idioma, né, gente? Porque você vai numa reunião que você tem que falar inglês com um, aí você fala espanhol com outro, aí você sai dela, você vai numa em português, aí você sai em outra, vai em inglês. Só o japonês que não tá saindo mesmo. Não dá uma baralhar, tipo, Dá. oi, how are ustedes? Teve um dia desses que, juro por Deus, eu tava numa reunião que era em espanhol. Só que eu tava só ouvindo, naquela hora eu não tava participando, e alguém me chamou ali no Teams pra falar alguma coisa e era uma pessoa da Inglaterra. E eu respondendo, eu juro por Deus, eu comecei a escrever em inglês, no meio da frase eu mudei pra espanhol e mandei. A hora que eu li a frase, eu falei, mas que é isso que eu fiz, meu Deus? É espanhol, português. Olha, Acontece nas melhores famílias. deu nó, Bárbara. deu nó. Bárbara, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente aqui agradeço. hoje. E obrigado a você que está assistindo este 4º episódio do Era Uma Vez. Mas antes da gente terminar, nós temos mais um presente para você. E agora o desafio para o Vinícius entrar fazendo a dança do Siri, o presente para a Bárbara. Vem comigo! Ué. Muito bom, Vinícius. A meia Muito dança. bom. Obrigada. Obrigado, Vinícius. Ué, pode abrir já? Por favor, Nossa. a gente quer realmente fazer parte da sua estante. Então, esses primeiros 4 episódios são especiais e você está eternizada no Era Uma Vez, debutando esse projeto aqui com a gente, da primeira leva de gravações. É uma honra ter você aqui conosco e queremos que você nos coloque na sua estante. Né? E a gente aqui é muito sincero. E no seu Instagram, pode postar e marcar a gente. Com a gente certeza. gosta. E podem seguir aí também, sintonia.cx. Maravilha. Por favor, sigam também, que os cortes também vão aparecer lá. E lá também falo sobre CX, também... Deixa eu baixar isso aqui. Também falo sobre CX, falo sobre esse meu programa de insiders também da Nissan. Então, vira e mexe, vocês vão ver uns conteúdos bem legais por lá. Então, também me segue. Era isso que eu esperava de alguém que estudou marketing. A primeira a fazer o jabá aqui. E, por favor, este é o caminho para isso. Mais uma vez, Bárbara, muito obrigado. E voltando para você que está nos assistindo, é óbvio que este podcast, Era Uma Vez, ele é realizado e patrocinado e financiado pelos grandes e maravilhosos da Era. Sim, que tem o propósito de melhorar a experiência do seu cliente no dia a dia, no atendimento, e fazendo isso por meio da melhora da experiência do seu colaborador. Facilita a vida dessa galera, você facilita a vida deles, faz a vida deles um pouquinho mais feliz, e isso chega na ponta, isso chega no seu cliente. E como eles fazem isso? Isso é só um detalhe do propósito, que é por meio de um software de atendimento que é omnichannel, que pode juntar ali chat, e-mail, reclame aqui, voz, tudo isso analisado por uma inteligência artificial. Enfim, se você quer saber mais, o QR Code está aqui na tela. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Vamos bater a Globo e o SBT em breve. Você nos verá em muitos outros lugares. Muito obrigado e até a próxima. Era uma vez.